eu quero falar um pouco sobre o ato que vamos celebrar, que nós chamamos a Ceia do Senhor. E porque podemos correr o risco de, mês após mês, irmos celebrando a Ceia do Senhor e perdermos o sentido do que é que isso representa, a importância do que é que isso representa. E é um momento especial, não é um culto qualquer, não é um momento qualquer. A celebração da Ceia do Senhor não é uma coisa qualquer, é uma coisa única, muito especial. E eu gostava de começar por fazer uma pergunta. Será que Deus tem corpo? Não é para vocês me responderem, mas é para pensarem. Será que Deus tem corpo? Quando nós pensamos em Deus, quando cada um de nós pensa em Deus, nessa entidade chamada Deus, em que é que nós pensamos? Concretamente, não pensamos num animal, não pensamos numa árvore, não pensamos num rio, não pensamos numa montanha, mas muitas vezes pensamos numa figura humana. Não é? E normalmente Deus é representado em cartoons e assim, por um homem muito velho, com uma túnica branca até aos pés, com umas barbas brancas muito grandes. Não é o Pai Natal, esse é outro. E às vezes há pessoas que olham para essa figura como sendo tipo um pai tirano e outros como sendo um avô derretido com os netos. Portanto, a ideia muitas vezes que muitas pessoas têm quando pensam em Deus, no corpo de Deus, vamos dizer assim, Deus como um corpo, é nisto que pensam. Mas será que Deus é isso? Então o que é que significa a chamada festa do corpo de Deus? É uma festa da tradição católica que foi celebrada este ano no dia 19 de junho, feriado religioso, dá direito a feriado e tudo. O que é que significa essa efeméride do corpo de Deus? É tão simplesmente isto, é um marco religioso que pretende, ou pretendia de início, relembrar a última ceia de Cristo. A última ceia de Cristo é um momento fulcral, porque é a última vez que Jesus esteve reunido com os seus discípulos e outras pessoas também que estavam naquela casa, desde logo o dono da casa, que não era nenhum dos discípulos, e homens e mulheres, outras pessoas. E, portanto, é a última vez em que isso acontece. E então isso é relembrado de uma maneira muito especial. Mas nós sabemos que Deus não tem um corpo físico. Porque Deus é Espírito. Amém? Deus é Espírito. Todavia, Ele faz-se presente de uma forma física, simbolicamente, no pão e no cálice que nós vamos tomar na festa da comunhão, na celebração da Ceia do Senhor. Eu vou ler em 1 Coríntios, capítulo 11, vai aparecer ali, versículos 23 a 25, um texto que nós conhecemos muito bem, muitas vezes tem lido nestes cultos de celebração de Ceia do Senhor, e que diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, está a falar da última ceia, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. E semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Deixem-me fazer um pouco de história para nós enquadrarmos esta ideia da ceia, da celebração da Ceia do Senhor. Os primeiros cristãos reuniam-se nas casas uns dos outros. Não havia templos cristãos ainda. Durante séculos não houve templos cristãos. Então eles reuniam-se nas casas uns dos outros e recordavam a última ceia de Cristo e também as refeições partilhadas de Jesus como sinal da chegada do reino. Reparem nisto, como sinal da chegada do reino de Deus. Já mais adiante vamos perceber melhor porquê. Este ato de estar à mesa, de partilhar a mesa da comunhão, de partilhar a comunhão, pessoas tão diferentes, é um sinal da chegada do reino de Deus, que tinha chegado, como Jesus disse.
E, portanto, os primeiros cristãos celebravam estas festas, estes ágapes, em memória de Jesus, numa refeição festiva e fraterna. Estavam a falar de uma Filadélfia. Filadélfia quer dizer amor fraternal. E o reino de Deus era assim um reino de amigos e de irmãos, que Deus tinha vindo estabelecer. Jesus tinha vindo estabelecer. Só muito mais tarde é que o culto começou a ser transformado em missa e começou, portanto, a ser concebido como um sacrifício. Estas refeições, estes ágapes, não eram sacrifício nenhum. Era uma festa de amor fraternal e de comunhão, né, à mesa. Mas agora o culto começou a ser substituído pela ideia do sacrifício. E o sacrifício exige um sacerdote. E nós podemos ver isso tanto no Antigo Testamento, no judaísmo, não é? Eram os sacerdotes, a classe sacerdotal, que apresentava os sacrifícios, primeiro no tabernáculo do deserto e mais tarde no templo em Jerusalém, mas também nos cultos pagãos, que apresentavam sacrifícios aos deuses, aos seus deuses, sacrifícios de animais, e tinham sacerdotes. Portanto, a ideia do sacerdote vem da ideia de ter transformado a festa da comunhão em sacrifício. Mas mais, na missa passou a dizer-se, passou a pensar-se, que havia uma imolação de Cristo, uma imolação, um sacrifício de sangue. Portanto, cada vez que a missa a Eucaristia era celebrada na missa, Cristo era sacrificado, de certa forma. Embora alguns discutissem se essa imolação, se esse sacrifício era real, era moral, era místico, era sacramental, o que era. Mas a verdade é que passou a ideia de que o sacerdote tinha o poder de trazer Cristo à terra ao realizar um milagre de transubstanciação. Ou seja, a consagração da hóstia seria, realizava-se o milagre de transubstanciação, em que até agora, até ali, até antes dessa consagração, a hóstia era feita de milho ou trigo ou lá o que é, ou de uma farinha, e a partir daí passava a ser o corpo de Cristo, efetivamente. E, portanto, o cálice a mesma coisa, deixava de ser pão e de ser cálice, ou de ser hóstia e de ser cálice, e passava a ser o corpo e o sangue de Cristo. Daí, e aqueles que andaram na Igreja Católica sabem disto, a importância do sacerdote não deixar nenhumas migalhas da hóstia dentro do recipiente, limpar muito bem, não fosse algum pedacinho do corpo de Cristo aí para o chão, e também beber o cálice todo e limpar muito bem, não fosse alguma gota do sangue de Cristo cair para o chão. Então este conceito criou dois erros essenciais. O primeiro é uma concepção materialista de Deus, uma concepção substancialista, materialista da presença de Cristo. E houve um filósofo muito importante, chamado Hegel, que apercebeu-se disto. Veja bem o que é que ele escreveu. Ele disse que a hóstia, essa coisa exterior, sensível, não espiritual, é, mediante a consagração, o Deus presente, Deus como coisa. Este homem teve o discernimento para entender que a missa transformava Deus numa coisa, num objeto. E este foi o primeiro erro, porque Deus não é uma coisa. Nem tem corpo. Deus é espírito. Cristo tem corpo, um corpo espiritual, que é a igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Mas Deus não tem corpo, porque é espírito. Então o primeiro erro foi este. O segundo erro foi que a ceia do Senhor deixou de ser uma celebração festiva em que todos participavam ativamente. E eu posso imaginar os primeiros tempos da igreja primitiva, como as famílias inteiras sentavam-se à mesa, homens, mulheres, crianças, pessoas mais velhas, pessoas mais novas, sem distinções, sentavam-se à mesa, recordando a chegada do reino de Deus, recordando Jesus, reproduzindo um pouco a ideia da última ceia. Jesus estava presente no pão e no cálice, simbolicamente, e eles estavam ali em comunhão com Cristo. Então, a ceia do Senhor deixou de ser essa celebração festiva para tornar-se um sacrifício autónomo, que o padre até podia celebrar sozinho, se ele quisesse. Podia oferecer pelas almas do purgatório, ou de quem quisesse,
e com uma remuneração, não é? Como é claro. Então, a partir daí, passou a ser possível ir ao culto, ou ir à missa, ou assistir à missa. Vejam bem os termos. Ir ao culto, assistir ao culto, ir à missa, assistir à missa. Que é um conceito diferente daquilo que era o que se passava anteriormente. Porque anteriormente ninguém ia a lugar nenhum. As pessoas eram parte daquilo que estava a acontecer. Amém, irmãos? Eram parte daquilo que... Não iam só observar, não iam só assistir. E passou a poder estar-se no culto, mas de fora, ignorando que a celebração da memória de Jesus implica uma conversão autêntica que consiste em entrada ativa no seu reino. Este reino de paz, este reino de amor, de fraternidade, de verdade, de reconciliação. E este segundo erro levou a que se chegasse a este ponto. É como se fosse convidado para um banquete, mas a pessoa fica de fora. Nós convidamos alguém para um banquete e depois não o deixamos entrar. Isto é um contrassenso, é o contrário daquilo que era a intenção inicial e a prática inicial da Igreja. Mas o que é que se pretende realmente com a celebração da Ceia do Senhor? É muito simples. A ceia pretende celebrar de forma festiva o que Jesus foi e é, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição. Este é o sentido da ceia. É uma forma de celebrar o seu reino, que já está entre nós. O reino de Deus é chegado. Lemos no Evangelho. Ainda não foi consumado o reino, mas já chegou. Ou seja, ainda não foi concluído, mas já chegou, já está entre nós. Então a ceia é exatamente este sinal que nós damos de que sempre somos parte desse reino que Jesus veio trazer. Amém, irmãos? Então eu vou falar sobre 4 ou 5 aspectos que me parecem importantes da ceia do Senhor, do que significa o ato que nós vamos celebrar de seguida. Em primeiro lugar, a ceia é um exercício de comunhão de todo o corpo, não de um só membro, isoladamente, ou de um grupo. É uma celebração do corpo, é uma celebração de todos. Ela recupera a ideia dos ágapes da igreja primitiva. A ceia é um momento de comunhão com os irmãos e com Deus. A comunhão espiritual, quando falamos de comunhão, estamos a falar de comunhão espiritual, é um dom, é uma dádiva de Deus, é um presente. É a presença de Jesus na igreja, na comunidade. E ao celebrarmos a ceia, nós estamos a dizer que temos consciência que Jesus está, de facto, entre nós. Mas mais, na ceia nós, ao celebrarmos a ceia para todos, não para um grupinho, nem para uma pessoa individualmente, ao celebrarmos a ceia para todos, porque eu gosto que as pessoas venham à frente, à mesa da comunhão, tomar os símbolos. Na ceia nós celebramos o fim de todas as desigualdades, de toda a espécie. O fim das desigualdades sociais, o fim das desigualdades raciais, o fim das desigualdades entre homem e mulher, o fim das desigualdades na educação e até das desigualdades das ideias políticas, filosóficas ou ideológicas de qualquer espécie. Nós temos aqui pessoas que são mais simpatizantes de um quadrante político mais à esquerda, outros de um quadrante político mais à direita, outros mais ao centro. Não me interessa. Não interessa. Nós somos uma família espiritual. E a ceia representa o fim dessas desigualdades, em que todos nos podemos sentar à mesa, todos podemos comungar, todos podemos ter comunhão, os mais velhos, os mais novos, os mais doutos, os mais ignorantes, os mais instruídos, os mais ricos, os mais pobres, os mais bonitos, os mais feios, os mais gordos, os mais elegantes, todos. Vocês não estão cá? Não concordam? Amém? Você não se sente parte desta comunhão? A ceia é para isso que serve. Não há pessoas especiais. Isto aqui não é daquelas igrejas, como há em alguns sítios, que tem assim 3 ou 4 filas de cadeiras, que é pós-VIP.
Então as pessoas importantes têm um lugar. Não, aqui não há VIPs. Aqui somos todos iguais, estamos todos ao mesmo nível. E a ceia acaba com essas desigualdades de toda a espécie. E até desigualdades no plano espiritual. Pessoas que pensam, aquela pessoa é mais espiritual do que eu. Isso é uma grande conversa que nos levava a outra pregação. A ceia é uma festa de partilha. Os gestos de partilha e serviço de Jesus na última ceia são fantásticos, incluindo a lavagem dos pés, que depois de cear ele fez aos discípulos. E tudo isso, essa partilha e esse serviço, constituem a essência afetiva e social da fé, amor e justiça, que é a verdade central do Evangelho. Portanto, se nós não estivermos aqui para sermos irmãos de facto, não estamos aqui a fazer muita coisa, não estamos aqui a fazer nada. Se nós não estamos aqui para nos darmos uns aos outros, em amor fraternal, nós não estamos aqui a fazer nada. Porque aquilo que nos une não é uma ideia, não é uma doutrina, não é uma personagem política ou seja o que for. Aquilo que nos une é a figura de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Em segundo lugar, a comunhão a ceia não é um prémio para os perfeitos. Sabem que há muita gente que tem esta ideia. A ceia é só para aqueles que são perfeitos. Eu quero dizer uma coisa muito abertamente. Eu não sou perfeito e tomo a ceia. Vocês não são perfeitos e tomam a ceia. E não conheço ninguém que seja perfeito a não ser Jesus. Na última ceia, Jesus partilhou a ceia e serviu aos seus discípulos. Vocês acham que Judas Iscariotes era perfeito? Acham? Acham que Pedro era perfeito, que depois negou Jesus 3 vezes logo a seguir? Acham que os outros eram perfeitos? Não, nenhum. No entanto, ele partilhou com eles. Porque é que vem essa ideia que a ceia é para os perfeitos? É uma ideia religiosa. É uma ideia desenvolvida pelas instituições religiosas. Nenhum daqueles que estavam à mesa com ele, nenhum dos 12, nem o dono da casa, nem os homens, nem as mulheres que estavam naquela casa eram perfeitos. Apenas Jesus. Amém? Então essa coisa de dizer, eu não vou à ceia porque eu ainda tenho uma área na minha vida. Ouça, você peça perdão a Deus e ponha um propósito no seu coração de mudança. E venha à ceia, não deixe de participar na festa. Não fique de fora, não fique do lado de fora. Em terceiro lugar, a ceia é um ato de amor cósmico. Eu vou explicar melhor o que é que isto quer dizer. A ceia transforma-se no centro do universo, transbordante de amor e de vida sem fim. Na ceia nós celebramos a união com o Filho de Deus, encarnado, feito carne, que está simbolicamente presente no pão e no cálice. E todo o universo glorifica a Deus. Vocês não... Com certeza todos nós temos a noção que a esta hora existem milhares e milhares de irmãos e irmãs em igrejas maiores, mais pequenas, um pouco pelo mundo. E neste dia, também não exatamente a esta hora, por causa do fuso horário, e neste dia milhões de pessoas estão a celebrar a ceia do Senhor. Pois eu quero-vos dizer que mesmo quando a ceia é celebrada numa pequena igreja, uma pequena comunidadezinha, muito pequena, minúscula, comunidade de fé, nas montanhas esquecidas dos Andes, ou numa região perdida da África, no interior da China, sei lá onde for. Essa comunidade de fé está unida a todos nós no altar do mundo que é o Calvário. E portanto eles não estão sozinhos. Nós não estamos aqui a celebrar a ceia sozinhos. Nós estamos em união espiritual com milhões de pessoas em todo o mundo. Amém? É isso que está a acontecer. Não esta ideia do clubismo, esta ideia do o meu quintalinho, eu estou no meu quintalinho, tu estás no teu, isso para Deus não existe. Amém? Não é assim que funciona. Mas a ceia é um ato de amor universal, cósmico, se quiserem. Toda a criação
Glorifica a Deus na hora em que nós tomamos estes símbolos, em que nós nos comprometemos com Cristo, em que nós dizemos, sim Senhor, eu estou aqui, eu identifico-me com Cristo na sua morte, para me identificar com Ele também na sua ressurreição. Quarto aspecto, a ceia é um memorial do Calvário. Cristo morreu por nós, entregou o seu corpo, esse corpo que foi razão de amor, de ódio, de morte, de ressurreição. O corpo de Cristo para nós é um espaço de salvação, de justiça, de solidariedade, de acolhimento, um lugar de experiência com Deus, de celebração, de festa, de entrega. Nós não temos o corpo físico de Cristo aqui, porque Ele ascendeu ao céu, mas temos o pão e o cálice que representam o seu corpo e o seu sangue para a nossa salvação. E finalmente, a ceia oferece uma dinâmica de renovação na nossa aliança com Deus. E é por isso que eu digo que é importante, cada vez que celebramos a ceia, o façamos de forma diferente. Olha, eu tenho ouvido muitas vezes os atores de teatro, grandes atores de teatro, dizer, eles podem ter uma peça em palco durante meses. Às vezes há peças que ficam e representam todos os dias, menos um, e às vezes ao domingo ou ao sábado representam 2 ou 3 vezes a mesma peça. Deve ser uma chatice, eu nunca quereria ser ator de teatro. Mas sabe o que é que eles dizem? Cada vez é diferente. Cada vez que eles pisam as tábuas do palco, é uma atuação diferente. E eu entendo porquê. Porque quando eles representam a primeira vez na estreia, é a primeira vez com público a assistir. Vá ver como é que sai. A segunda vez, eles melhoram um bocadinho. Alguma coisa que não saiu tão bem da primeira vez. E da terceira vez, a mesma coisa em relação às 2 anteriores. E por aí fora. E eles vão sempre afinando e percebendo melhor, e eles próprios têm uma experiência diferente. Quando nós celebramos a ceia, nunca é igual. Porque nós mudamos. Nós não somos as mesmas pessoas. A primeira vez que eu celebrei a ceia do Senhor, que eu participei na ceia do Senhor, aliás, eu tinha 14 anos, tinha acabado de ser batizado, tinha 14 anos em Lisboa. E para mim é sempre diferente. O sentido, a experiência é sempre diferente. Agora há uma coisa que acontece. Quando nós tomamos estes símbolos, nós estamos a dizer implicitamente: Senhor, eu ainda estou aqui. Eu ainda quero continuar este caminho de Emaús com Cristo. Eu ainda quero identificar-me com Ele na sua morte, para me poder identificar com Ele na sua ressurreição e na sua glorificação. Eu ainda estou disposto a continuar este caminho. Eu ainda estou disposto a pagar o preço. Eu não quero olhar para trás, não quero olhar para os lados, não quero desistir. Eu quero ficar firme neste caminho que eu um dia fui desafiado por Cristo a caminhar, a fazer. Então, cada vez que quando nós vamos tomar os símbolos, que o façamos com essa intenção. Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui. Ao tomar simbolicamente o corpo de Cristo e o sangue de Cristo, eu estou a receber Jesus. O mistério da encarnação é uma coisa muito complexa, mas talvez um dos pontos mais altos seja esta coisa simples de que o pão e o cálice, sendo matéria, simbolicamente representam Cristo. Então nós, ao tomarmos o pão e ao bebermos o cálice, estamos a pôr Cristo dentro de nós. Ele não vem de fora, Ele está dentro. Então, quando vier à comunhão, à mesa da comunhão, eu vou pedir aos diáconos para virem à frente agora, e vou pedir para todos ficarmos em pé. Quando vier agora à mesa da comunhão, lembre-se que a comunhão é com todo o corpo. É com todos. Não é só você. Tomar o pão e o cálice, pronto, acabou. E não fala com mais ninguém. Isso não é nada. Isso não é corpo. A comunhão é com todo o corpo.
Se você tem dúvidas, fica a saber também que a comunhão não é um prémio para pessoas perfeitas, porque elas não existem. Você apenas tem que vir com o coração limpo à mesa da ceia, à mesa da comunhão. Lembre-se também que este é um ato de amor cósmico. Você está ligado a todo o universo, à natureza, à criação e a toda a igreja em todo o mundo que está a celebrar este ato, que é um ato de memorial do Calvário. Fazer isto em memória de mim. Mas não só do Calvário, do Cristo Ele mesmo. É uma memória do Cristo que esteve entre nós, fisicamente, e que agora está em espírito e em verdade. E, sobretudo, este é um momento de renovação da nossa aliança com Cristo. Amém? Vamos curvar a nossa cabeça, vamos orar. Nosso Deus e Pai, esta manhã, Senhor, nós te agradecemos porque nos tens chamado a ser parte desta festa de amor, desta festa de fraternidade, Senhor. Ao tomarmos estes símbolos, Senhor, nós estamos a identificar-nos com Cristo, ó Pai, com a sua morte, com a sua vida, com a sua ressurreição, com a sua glorificação. Ó Deus, e estamos a dizer que queremos continuar este caminho de Emaús, ser companheiros de Jesus Cristo, Senhor. Ó Deus, e pedimos que realmente abras os nossos olhos cada vez mais para nós vermos Jesus à nossa volta, Jesus presente na nossa vida, Senhor, de tantas formas que muitas vezes não vimos, Senhor. Em nome de Jesus, que assim seja.